O cientista Suslak, né? Não sei se vocês notaram, mas ó, Suslak, se você ler de trás para frente, é Celsius, né? Certo? Construiu uma escala adotando para os pontos de gelo e vapor, respectivamente, os valores 20 graus Suslak e 120 graus Suslak. Que maluco, né? Então, ele fez o seguinte, ele montou uma escala muito estranha, né? Para os 20 graus dele correspondem, aqui está em graus Suslak, aqui em graus Celsius, né? O vapor aqui a gente sabe que é 100, né? E o outro ele colocou 120, mas a gente sabe que o correspondente é 0, né? Para o gelo. No entanto, seu secretário, ao revisar o texto escrito pelo cientista, inverteu esses valores, isto é, a escala S passou a adotar 120 para o ponto de gelo e 20 para o ponto de vapor. Aí que ficou, né, invertido. Para verificar a confiabilidade da escala construída por ele, o Dr. Suslak mediu a temperatura de um determinado líquido com o termômetro Celsius e com seu termômetro, encontrando um valor 5 unidades abaixo do valor esperado. Pede-se determinar, então, qual a temperatura do líquido. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Aqui vai ser uma certa temperatura na escala Suslak e aqui uma temperatura em Celsius, né, correspondente. Só para entender, né, ele construiu uma escala adotando para o ponto de gelo 20, né, então o correto seria, né, se fosse, essa aqui é a escala errada, vamos colocar um asterisco. Essa escala certa seria 20 aqui e 120 aqui, tá? E ele fez o seguinte, vamos lá, né? No entanto, o seu secretário, vamos ver a bagunça que o secretário fez só para a gente entender. Ao revisar o texto escrito pelo cientista, inverteu esses valores, isto é, a escala S passou a adotar 120 para o ponto de gelo e 20 para o ponto de vapor. Tá. Para verificar a confiabilidade da escala construída por ele, o Dr. Suslak mediu a temperatura de um determinado líquido com um termômetro Celsius e com seu termômetro, encontrando um valor 5 unidades abaixo do valor esperado. Será que o termômetro estava invertido também? Pede-se determinar, então, qual a temperatura do líquido, né? Então, vamos ver. Se fosse, isso aqui, vamos colocar assim, ó. Se fosse para fazer a medida na escala dele mesmo, tá? Vou chamar de TS, esse aqui eu vou chamar de TS', ok? Então, o que vai acontecer? Né? A gente tem aquele joguinho de sempre, né? TS menos 20 está para TC menos 0, assim como esse todo aqui, que é 100, está para esse todo aqui, que é 100 também, né? Então, isso aqui é 1. Nós temos, então, que o TS menos 20 é igual a temperatura em Celsius, certo? Por outro lado, né, pelo enunciado, temos uma terceira escala, né, que é essa escala errada aqui, né? Asterisco, vamos botar asterisco. Legal. E o que acontece? Né? Ele diz assim, que ele encontrou um valor 5 unidades abaixo do valor esperado. Né? Então, a temperatura, guarda isso aqui por enquanto, a temperatura na escala esquisita, aí, na escala atrapalhada, deu 5 unidades abaixo da
temperatura esperada na escala do Dr. Suslak, né? Pede-se determinar, então, qual a temperatura do líquido em graus Celsius, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, deixa eu ver. Talvez a gente possa fazer a relação entre as escalas aqui, né? Certo? Então, eu vou fazer o seguinte, deixa eu ver como é que eu montei. Exato. Ó, então vai ficar assim, vamos fazer a correspondência entre essas duas para ver o que acontece. Então, TS menos 20 está para, vou fazer aqui o total, né? 120 menos 20. Assim como isso, que é TS asterisco menos 120, que é o cálculo do relatório, né? E o relatório está invertido. E aqui é 20 menos 120, tá? Isso aqui é 100, isso aqui é menos 100. Ou seja, na hora que você simplificar, TS menos 20 vai dar igual a 120 menos o TS asterisco. Ou seja, o que dá para a gente fazer aqui de interessante? Brincar com essas duas, tá? Essa equação e essa. Encontrar o TS e substituir aqui, né? Então, vamos lá. Vamos apagar isso aqui. Vai dar. Sei lá, vou reescrever as duas equações. Ó. Esse cara menos esse igual a 5, tá? Tá aqui. E esse cara aqui vai ficar TS asterisco, estou trazendo para cá, mais TS igual a, joga para lá, 140. Como eu quero achar TS, eu vou trocar o sinal de todo mundo em uma delas, aqui é mais conveniente, e vou adicionar membro a membro. O que gera, né, cancelamento, aqui vai dar 2 vezes TS igual a 135, portanto, esse TS é metade de 135, que vai dar 67,5. 67,5, né? Como a temperatura em graus Celsius tem que ser TS menos 20, aqui, então a temperatura em graus Celsius vai ser isso menos 20, 47,5 graus Celsius, né? Só se eu fiz conta errada aqui, né? Fiz errado mesmo. Ó, aqui, só tomar um cuidado, né? Na hora que eu transformei isso aqui já estava negativo. Então, aqui eu deveria ter trocado o sinal. O que daria aqui? Vamos só consertar os valores. O raciocínio é o mesmo. Aqui vai dar 145, sobre 2 vai dar 72,5. E, portanto, né, agora sim, puxando essa equação aqui, ó, você tem que a temperatura em graus Celsius é a temperatura Suslak menos 20. Em graus Celsius, então, vai ser isso menos 20, 52,5 graus Celsius. Agora sim bateu, tá? Joia? É isso. Como é que tá? Tranquilo? Essa questão vocês fizeram, né? Provavelmente. Ela é um pouco confusa, né? O enunciado é um pouco confuso, até entender o que ele está dizendo, mas saiu.